As mulheres dizem que querem um homem bom, mas elas só respeitam um tipo específico de homem. E se você ainda não entendeu qual é, vai continuar sendo testado, ignorado e trocado por caras que têm algo que você não tem: presença e estrutura. Hoje eu vou te mostrar, com base na psicologia feminina, quem é o único tipo de homem que elas realmente respeitam e como se tornar ele. Fica até o fim. Desde que o mundo é mundo, o respeito feminino nunca foi dado de graça. Ele é conquistado, não com palavras bonitas ou promessas, mas com uma presença que transmite força e estabilidade. A mulher pode até se encantar por um rosto bonito, mas só se entrega de verdade quando sente que está diante de um homem que ela não consegue abalar. E o mais curioso é que isso não tem nada de místico. É biologia e psicologia em ação. Pesquisas do psicólogo evolucionista David Buss, da Universidade do Texas, mostram que o cérebro feminino evoluiu para detectar traços de liderança, segurança e domínio emocional no parceiro. Ou seja, muito antes de uma mulher pensar em amor, o inconsciente dela já está medindo se aquele homem tem estrutura para guiá-la, protegê-la e não desmoronar quando as coisas apertam. Isso não é machismo nem jogo. É simplesmente o instinto natural de buscar o homem que representa a estabilidade diante do caos. E é exatamente por isso que as mulheres testam. O famoso teste feminino, aquele comentário provocador, aquela frieza repentina, aquele sumiço inesperado, não é um capricho. É um radar evolutivo tentando entender: esse homem tem controle sobre si ou vai perder a cabeça quando eu apertar um pouco? Quando ela te provoca, o que está em jogo não é o que você responde, é o que você transmite. Um olhar calmo, um silêncio seguro ou um sorriso confiante falam mais do que qualquer justificativa longa. O psicólogo Jordan Peterson costuma dizer que as mulheres respeitam os homens que sabem enfrentar o dragão. Em outras palavras, aquele que encara o desconforto sem fugir, que não se vitimiza e que entende que o mundo não é justo, mas joga para vencer mesmo assim. Esse é o tipo de homem que o instinto feminino percebe como digno de seguir, mesmo que ela jamais admita isso em voz alta. Porque a mulher não busca um igual, ela busca um eixo. O problema é que a maioria dos homens de hoje tenta conquistar respeito com o caminho errado. Querem agradar, querem convencer, querem provar que são bons. E cada tentativa de provar valor é uma confissão de que não o tem. O respeito não nasce de explicações, nasce de postura. É o jeito como você fala, anda, olha, reage. É a capacidade de permanecer tranquilo quando o mundo te provoca. Porque isso mostra que você domina o que a maioria teme: as próprias emoções. Quando um homem entende essa dinâmica, tudo muda. Ele para de tentar ser aceito e começa a ser escolhido naturalmente. Porque uma mulher pode gostar de muitos homens, mas só respeita aquele que ela sente que não precisa dela para existir. E é aqui que começa a diferença entre o homem comum e o homem que comanda. E essa diferença vai ficar ainda mais clara quando entendermos por que os homens bonzinhos, os que vivem tentando agradar e ser compreendidos, são justamente os que mais perdem o respeito feminino, mesmo quando têm boas intenções. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção! O livro digital A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. O homem bonzinho é o tipo que acredita que, se ele for educado, gentil e sempre disponível, uma mulher vai reconhecê-lo como um bom parceiro. Mas, na prática, isso nunca acontece. E não é porque as mulheres preferem canalhas. É porque o homem bonzinho transmite, sem perceber, a mensagem errada, a de que está disposto a se curvar para ser aceito. E uma mulher pode sentir pena de um homem assim. Pode até gostar dele como amigo, mas nunca vai respeitá-lo como homem. O psicoterapeuta Robert Glover, autor de No More Mr. Nice Guy, explica que o bonzinho
vive em busca de aprovação. Ele acha que se não contrariar ninguém, será amado. Mas esse comportamento nasce de medo. Medo de rejeição, de conflito, de perder o pouco que tem. E o problema é que esse medo é percebido no olhar, na voz, nos gestos. Uma mulher sente quando um homem está disposto a tudo para agradar. E é justamente nesse momento que ela perde o instinto de admiração. Porque, biologicamente, o feminino só respeita o masculino que impõe limites, não o que se molda para caber. O homem bonzinho acredita que ser legal é sinônimo de ser bom. Mas bondade e submissão são coisas muito diferentes. A mulher admira o homem que é bom por escolha, não o que é dócil por medo. E o bonzinho, na verdade, tem medo da própria força. Ele se convenceu de que ser firme o tornaria agressivo e acabou se tornando inofensivo. Só que o cérebro feminino não responde à inofensividade, responde à presença dominante. E essa presença não vem de gritos nem de imposição. Vem de uma confiança silenciosa. Quando um homem fala pouco, mas fala com clareza, quando ele sabe o que quer e não precisa implorar por validação, ele ativa algo ancestral na mulher. Ela sente que pode baixar a guarda, porque está diante de alguém que sabe o próprio valor. Mas o bonzinho, ao contrário, vive tentando provar esse valor. E toda vez que ele tenta, ele o destrói. É por isso que tantas mulheres dizem: eu quero um homem bom, mas não fraco. A diferença é sutil, mas brutal. A mulher quer um homem que a trate com respeito, mas que também saiba se fazer respeitar. Um homem que não pede permissão para existir, que não teme dizer não, que não se desmancha diante de um olhar frio. Quando ela percebe isso, o instinto de teste cessa, porque o feminino só provoca o homem que duvida da própria força, e é justamente esse tipo de presença firme, calma e inabalável que define o verdadeiro polo masculino. O homem que não precisa reagir, nem provar, nem disputar. Ele simplesmente é. E é sobre esse tipo de homem que vamos falar agora. Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido, que não precisa ameaçar para ser temido, nem se exibir para ser notado. É o homem centrado, aquele cuja força não está no corpo, está na mente. Ele é o eixo da própria vida. Quando todos perdem o controle, é ele quem continua de pé. Quando o caos começa, é nele que os outros se espelham. Esse é o verdadeiro polo masculino, e é exatamente o tipo de homem que as mulheres mais respeitam. Na psicologia analítica de Carl Jung, há uma lei chamada de polaridade dos opostos. O feminino é movimento, emoção, fluidez. O masculino é direção, estrutura, firmeza. Quando uma mulher se conecta a um homem que carrega essa energia firme, o corpo e o inconsciente dela relaxam. Ela sente que pode ser vulnerável, porque está diante de alguém que não se perde nas tempestades. Mas quando o homem demonstra instabilidade, reage demais, explica demais ou tenta controlar o incontrolável, o inconsciente feminino interpreta isso como fraqueza, e a atração se dissolve no ar. O homem centrado não reage, ele observa. Ele não precisa vencer todas as discussões, ele escolhe quais batalhas valem a pena lutar. E o mais poderoso é que ele não tenta provar nada, porque quem tenta provar ainda duvida de si. Ele entende que a força real não é física nem emocional, é espiritual. Está em manter o domínio sobre os próprios impulsos, enquanto o resto do mundo age movido por eles. E não confunda esse autocontrole com frieza. O homem centrado sente tudo, mas não se afoga em nada. Ele pode estar com raiva e continuar lúcido. Pode estar apaixonado e ainda manter o foco. Pode ser provocado e, em vez de reagir, olhar nos olhos e sorrir com calma, porque sabe que quem perde o controle, perde o respeito. O controle é a linguagem silenciosa do poder masculino. A mulher respeita esse homem porque ele é raro. Em uma época em que quase todos os homens vivem carentes, impulsivos e ansiosos por atenção, o homem centrado é como um farol. Ele não corre atrás da luz dos outros, ele emite a própria, e é essa luz que atrai o feminino. O respeito nasce quando ela percebe que ele não precisa dela para existir, mas a escolhe mesmo assim. E isso, para o inconsciente feminino,
é irresistível. O homem centrado também é misterioso, não porque finge ser, mas porque vive no silêncio da própria mente. Ele pensa antes de agir e age sem pedir aplauso. O silêncio dele incomoda, porque revela poder. O olhar dele impõe respeito, porque revela domínio interno. Ele é o homem que, mesmo quieto, comanda a energia ao redor. E tudo começa na mentalidade, porque essa força não se finge, ela é construída. O homem centrado não nasceu pronto. Ele se fez através do silêncio, da disciplina e da dor. E é exatamente sobre essa mentalidade, o que esse tipo de homem pensa, sente e faz diferente dos demais, que vamos falar agora. A diferença entre o homem comum e o homem respeitado não está no corpo, nem no dinheiro. Está na mente. O homem respeitado pensa de um jeito que poucos conseguem sustentar. Enquanto a maioria vive reagindo ao que acontece, ele cria o que vai acontecer. Ele não precisa que o mundo o aprove, porque sua validação vem de dentro. E essa é a chave da verdadeira autoridade. Não depender de ninguém para se sentir inteiro. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, dizia que o homem é capaz de suportar qualquer coisa, desde que tenha um porquê. E essa é a base da mentalidade de um homem respeitado. Propósito. Ele não acorda esperando o mundo ser justo. Ele acorda decidido a vencer, mesmo que não seja. Ele não se move por emoção, mas por direção. Quando tem um objetivo, o resto se torna ruído. E é por isso que o olhar de um homem com propósito é diferente. Ele não olha para o vazio, ele enxerga um destino. Essa clareza mental gera algo que a psicologia chama de autoridade silenciosa. É o tipo de força que não precisa se afirmar. Ela é sentida. É o mesmo que Jordan Peterson descreve como ordem em meio ao caos. O homem que domina a si mesmo transmite uma sensação de estabilidade. E isso faz com que todos, inclusive as mulheres, o tratem com mais respeito. Porque ele não é guiado pelo que sente, mas pelo que sabe. Ele é o capitão do próprio navio. O homem respeitado entende que emoção é um ótimo combustível, mas um péssimo motorista. Ele sente raiva, dor, paixão, mas não deixa nada disso decidir por ele. Ele é o filtro entre o impulso e a ação. E é exatamente isso que o diferencia do homem comum, aquele que explode, implora ou desmorona diante da rejeição. Um é guiado pela cabeça, o outro pelo medo. E o respeito nasce sempre do domínio, nunca da reação. Mas atenção, domínio não é frieza. O homem respeitado não é um robô. Ele é humano, sente tudo, mas domina a arte de sentir, sem perder o controle. Ele pode amar profundamente, mas nunca se ajoelha emocionalmente. Pode cuidar, mas nunca mendigar. Pode ser generoso, mas nunca bajulador. Porque ele sabe que a mulher deseja um homem que ela possa admirar, não um homem que a implore por afeto. Essa mentalidade também se reflete no modo como ele se comporta. Ele não se justifica demais, não explica o que não precisa ser explicado e nunca tenta convencer ninguém do próprio valor. Ele entende que o valor se mostra na conduta, não na conversa. Cada palavra é medida, cada ação é intencional. Ele fala pouco, mas tudo o que diz tem peso. E o que ele não fala, comunica ainda mais. E isso nos leva ao ponto mais prático e poderoso de todos, o comportamento. Porque não adianta entender a mentalidade se as atitudes não refletem o que está dentro. O respeito não é teórico, ele é sentido em cada gesto, em cada resposta, em cada limite que o homem estabelece. E é exatamente sobre essas atitudes, pequenas mas decisivas, que vamos falar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal. Deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Respeito. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. No fim das contas, o respeito feminino não nasce de discursos, nasce de pequenos comportamentos, detalhes quase invisíveis que revelam quem o homem realmente é quando ninguém está olhando. Porque o respeito não é pedido, é sentido.
E a mulher percebe esse sentimento não pelas grandes atitudes, mas pelas microatitudes diárias que mostram se o homem é sólido por dentro ou apenas finge ser forte por fora. Tudo começa na capacidade de dizer não com naturalidade. Um homem que tem medo de negar algo vive tentando equilibrar o humor de todo mundo. Mas o que ele não entende é que, ao tentar agradar todos, perde a admiração de todos, principalmente das mulheres. Quando você diz não de forma calma, sem raiva e sem precisar justificar, transmite uma mensagem inconsciente de poder. Eu decido o que entra e o que sai da minha vida. E é isso que o instinto feminino mais respeita: o limite. Porque o limite é a fronteira da dignidade. Outra microatitude é não reagir de forma emocional quando testado. A mulher que te provoca não está, necessariamente, querendo te humilhar. Está querendo saber se você realmente é quem diz ser. Ela observa suas reações. Se você se justifica demais, se irrita fácil, se tenta virar o jogo com raiva. Um homem centrado, por outro lado, responde com calma, ou simplesmente com um olhar sereno que diz: eu sei o que você está tentando fazer e está tudo bem. Esse tipo de postura desarma qualquer teste, não porque ele venceu, mas porque ele não entrou no jogo. O mesmo vale para o tom de voz. Homens que falam alto demais perdem respeito. Homens que falam baixo demais parecem submissos. Mas o homem que fala com firmeza, sem pressa, com pausas seguras, transmite uma energia que faz as pessoas escutarem. Não porque ele exige atenção, mas porque ele impõe presença. E presença é algo que não se força, se constrói. Outra atitude poderosa é cumprir o que fala. Parece simples, mas é raro. O homem que promete e não entrega mata o próprio valor. Já o homem que fala pouco e cumpre tudo o que promete constrói uma reputação invisível. O tipo de reputação que faz as pessoas te tratarem com cuidado e respeito, mesmo quando você não está por perto. É o poder da coerência, agir de forma previsível, firme e estável. É isso que o inconsciente feminino associa à segurança. E talvez uma das atitudes mais subestimadas seja o autocontrole sob pressão. Quando algo dá errado, quando ela muda de humor, quando o mundo te empurra, é aí que a mulher realmente te avalia. Porque a força do homem não se mede quando tudo vai bem, mas quando o caos começa. E o homem que mantém o tom de voz, que não muda a energia, que observa antes de reagir, esse homem comunica poder real. É o tipo de presença que, mesmo sem palavras, diz: eu sei quem sou, e nada vai me tirar do meu eixo. O homem que domina essas atitudes não precisa correr atrás de aprovação. Ele apenas vive com propósito, mantém seus limites e se comporta como alguém que sabe o próprio valor. E quando a mulher percebe isso, algo muda dentro dela. Ela te enxerga não como mais um homem, mas como o homem que ela não consegue ignorar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Aqui a gente cresce junto. E se quiser fazer parte de verdade dessa comunidade, torne-se membro e tenha seu nome nas telas finais dos próximos vídeos. Juntos, estamos construindo homens fortes, conscientes e respeitados.